Ei, como vai você? Tudo bom? Estamos chegando, mais um consultório de família, mais uma porta aberta aqui para você entrar e ficar com a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu agradeço muito a você pela companhia, porque aí dá gosto de a gente conversar daqui, sabendo que do outro lado tem você. Tem você e a sua família, tem você e o seu coração e o coração de tantas outras pessoas abertos para ouvir palavras que edificam. Essa é a nossa vontade, que durante todo o programa aconteça o que acontece em toda a programação da Novo Tempo, que sejam lançadas palavras que edifiquem, imagens que cheguem a você, que a sua retina absorva, que a sua mente guarde e que seja guardada como uma imagem e como palavra de vida e palavra de paz. Queremos ser boa companhia, queremos ser quem está perto de você durante todo o seu dia para abençoar você. Todos os programas, toda a música, todos os apresentadores, os pastores, homens e mulheres dispostos a chegar perto da tua vida e dizer uma palavra de bênção. Palavra que não é nossa, palavra que não vem da nossa bondade. Não somos bons, não somos bonzinhos, não somos em nós mesmos a mensagem. Nós somos apenas mensageiros. A mensagem é o que temos para contar de um Deus que ama, de um Deus que passa pela nossa vida, um Deus perdoador, um Deus que atende, que nos acolhe, que tem misericórdia de nós e que por sua grande misericórdia a nossa vida se renova todos os dias para poder chegar para alguém e poder dizer: eu conheço um Deus vivo, um Deus que pode, um Deus que é forte e presente, um Deus que é amigo. Para que você acredite num Deus amigo, queremos ser amigos seus. Amigos que, numa caminhada, têm um propósito, têm um lugar para chegar. Nós sabemos onde queremos ir, porque quem vai adiante de nós está nos guiando, nos levando para este bom lugar. O nome dele é Jesus. Passou por estradas difíceis, por caminho estreito, por porta estreita, abriu mão de prazeres, abriu mão da glória, abriu mão do céu para pisar nessa terra imunda, tornar-se um de nós e ouvir bem de perto o grito de socorro de cada um. O meu pedido, o seu pedido, e ele mesmo poder dizer: eu me fiz um para entender você, para ouvir tua alma. E eu não te condeno, eu sou Deus de salvação. A Novo Tempo existe para falar de um Deus de salvação. Aceite a salvação em Jesus, abra o seu coração, esteja pleno e confortado na presença de Deus, deixe todos os seus fardos em suas mãos, atenda o pedido que Ele fez. Vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, tragam os seus fardos pesados e recebam o meu, que é leve e suave. O nome do fardo que Jesus te entrega é graça. Recebe e vive. Está tristonho aí? Está, difícil? Está doente? Recebeu uma notícia ruim? Teu casamento vai mal? Tua casa está, passando por momentos de tribulação? Você está doente? Você está com depressão ou qualquer outra doença? E se fôssemos enumerar, são tantas. Acredite, a paz, a vida, a saúde, a esperança. Ainda que estejamos no leito de morte, Ele é vida, porque Ele mesmo disse: ainda que morra, terá vida eterna todo aquele que crê em mim. Creia e viva! Vamos para o programa de hoje com essa boa vontade de fazer ponte entre a verdade e você, passando pelo conhecimento, passando pela vida prática de cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre a influência de Hollywood na família. Hollywood traduzindo para filmes, seriados, literatura. O porquê que o mistério que existe na literatura, nos filmes, na música, de modo geral, atrai tanto os nossos filhos, principalmente. Porque os jovens, os adolescentes, são atraídos para esse universo misterioso, emocionante, de aventura, de poder. O que acontece? Que nós muitas vezes perdemos espaço apresentando um evangelho tão lindo e eles, sem graça, sem cor, sem vida. Por quê? Como isso acontece? Que mistério é esse?
Bom, meu convidado de hoje, ele tem estudado muito, tem sido tese de estudo dele, e ele lida com adolescentes, cerca de 400 adolescentes, lá no Instituto Adventista Brasil Central, no IABC. E ele é apresentador do programa para adolescentes aqui na Novo Tempo, o Minha Vez. Assim, a minha vez já meio que passou, a adolescência está meio longinha, né, pastor? Mas estamos aí. Bem-vindo. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar não apenas com você, mas com você que está em casa, você que está abrindo a porta do coração para a gente ter esse bate-papo gostoso sobre esse assunto que é importante, interessante e que envolve todo mundo, né? Por que é importante, interessante e envolve todo mundo? Olha, ninguém escapa disso, inclusive meu filho, né? Que eu vou aproveitar agora para poder mandar assim, um abraço muito especial para ele, né, Arthurzinho? Meu lindão, Ele é filhão lindo. do papai. E também para minha esposa linda, maravilhosa, Liliane, meus alunos que estão aí envolvidos com tudo isso, que são a minha experiência prática do dia a dia, meus colegas de trabalho, enfim, envolve todo mundo. Que é isso? Essa é a grande questão. Nós estamos aí cercados por tudo aquilo que a mídia produz, tanto a literatura, como através dos games, tudo isso de alguma forma envolve, encanta. E tem lá os seus segredos para tudo isso acontecer, né? Vamos então abrir esses segredos? Vamos. Por que você decidiu estudar esse tema? Olha, já há algum tempo atrás, eu me lembro como se fosse hoje, já tem mais ou menos quase uns 6 ou 7 anos, quando eu entrei numa livraria com o meu filho. Eu deixei ele na seção infanto-juvenil e fui ver as coisas que eu queria, da área tanto de literatura, como da área de administração de empresas, psicologia, que eu estava estudando alguma coisa nessa área na época. Quando eu voltei para buscá-lo, eu passei pela seção infanto-juvenil e me assustei com um título. O título era em inglês, uma literatura para crianças brasileiras. E, traduzindo para o português, era Meu Demônio Pessoal, o título do livro. Uau! Eu tive essa expressão e comecei a analisar os livros que estavam ao redor. Todos com capas escuras, ou eram caveiras, caldeirões, magia, e todo esse monte de coisa. Eu falei, gente, mas isso tá estranho para criança. E eu comecei, naquela mesma noite, eu comecei a olhar outras sessões e fiquei assustado. A grossura de vários volumes eram, assim, verdadeiras enciclopédias. E dali para frente eu comecei a perguntar, será que a turma realmente lê isso? Fiz várias pesquisas sobre os livros mais lidos pelos adolescentes, juvenis, crianças, e me assustou. Sempre a lista dos mais lidos tem essa característica sombria, essa característica fechada, o tema da morte. E eu falei, gente, mas por que isso tudo encanta tanto eles? Foi quando eu comecei a estudar. E o que sobre você assunto. foi descobrindo? Olha, interessante que a descoberta foi aos poucos, né? Cada dia descobri uma coisa nova, um assunto novo. Algumas coisas que eu percebi é que existem segredos para você chegar ao coração do adolescente. Segredos e regras. A literatura, o filme, eles seguem regras específicas. Você diz para adolescente ou você diz para as pessoas, de modo geral? Essas regras, elas meio que atendem a todas as faixas etárias? Atendem a todas as faixas etárias, mas na adolescência ela potencializa. Porque a mente do adolescente está pronta para as novas descobertas. Eles estão questionando tudo. Interessante que o adolescente, ele está deixando de pensar do concreto, a criança pensa tudo no concreto. Como é que a gente ensina amor para uma criança? Ô, meu filhinho, olha, amor, eu vou te ensinar a teoria do amor. Não é assim. Você abraça, você beija, você dedica tempo, você dá toda a atenção do mundo e a criança entende, eu estou sendo amada. O adolescente, ele questiona, você está me abraçando por quê? O que você tem por trás? O que você deseja? Onde você quer chegar com esse negócio? Essa tua atitude tem alguma intenção aí? Então, ele já está questionando as atitudes, porque ele já está entendendo o conceito. Né? A garotinha adolescente, ela vai escrever no caderno, o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Tá? Assim vai, né? Cada um põe lá a sua expressão de demonstração. Ela está começando a descrever o que antes era concreto em conceitos. A mente do adolescente, ela já está começando a transformar daquilo que a criança entendia de modo literal, ela já entende o simbólico, as analogias. Isso é que torna potencial toda essa literatura, os games, o cinema. Tudo isso
potencializa a mensagem, que vai ficar ali para o resto da vida no coração, na mente, e Falar essa é a em preocupação. potencializar a mensagem, essa mensagem da flor roxa que nasce no coração do trouxa, que frase horrorosa, ele só trouxe a ideia assim de que assim, olha os conceitos se formando, tá? Mas olha o que se diz sobre amor, né? Sim. Então tá, a gente roda uma frase como essa e a criança, o adolescente, amor. Até nisso a gente precisa ficar atento, crítico e peneirar essas coisas. Imagina colocar amor no coração de quem é nobre, de quem é rico, de ser gente segundo o plano de Deus, né? Eu usei essa frase de propósito. Eu sei. Por quê? Porque ela revela justamente os conceitos que o outro tem para mim. Exato. Aí eu dou risada, acho lindo, engraçado, mas vai ali ficando. As comédias fazem o quê? Eles vão brincando com as coisas sérias. Se você olhar bem os programas de comédia, eles são recheados de coisas verdadeiras, mas ao mesmo tempo distorcidas. O que faz com que o que deveria ser nobre, o que deveria ser lindo, passa a ser menosprezado, passa a ser rejeitado. Por quê? Porque está na comédia. Está lá nas chacotas, nas brincadeiras, e não naquilo que mais interessa. E isso que a gente tem que estar atento, porque você vai ver isso na literatura, você vai ver isso no cinema, você vai ver isso nos games. Os jogos são recheados de coisas assim que você nem imagina o que eles são capazes de colocar na sua mente. Um dia desses, minha esposa e eu estávamos no centro da cidade de Goiânia, estávamos comprando algumas coisas e paramos para poder tomar um lanche. E ao lado da lanchonete onde estávamos tinha uma banca de jogos, games e tal, todas essas coisas. E na televisão estava passando cenas do jogo que eles estavam vendendo. Eu não tenho nem coragem de descrever na televisão, de tão horrível que era. Mas é a representação do mal, do inimigo, Satanás destruindo um anjo. E aquilo tudo de um modo muito envolvente. E os games agora não são como eram antigamente, os joguinhos lá que a gente brincava, acho que nem existe mais o Atari, que você ficava com um carrinho, você até girava junto no sofá quando estava brincando e tal. Os games hoje são histórias. São recheadas de histórias. Ele é um contexto. Não é um negócio de luta, que eu vou lá, dois homens estão lá brigando, estão lá lutando. É muito mais do que isso. É uma história construída para te vender uma mensagem. E a gente acha que eles estão vendendo o jogo, quando na verdade está indo um conteúdo. Um conteúdo que vai para onde? Vai para o coração, vai para a mente. E na hora de tomar as decisões mais importantes da vida, aquele conteúdo vem à tona. E aí eu decido, sem saber por que eu estou decidindo. Nós estamos conversando com o pastor Denison Cavalcante. Ele tem estudado já há alguns anos esse tema, a influência da literatura, dos filmes, dos seriados, especialmente voltado para os adolescentes. Aí esse papo de agora serve para você que é pai, mãe, para quem tem criança, para quem é professor, professora, para quem tem crianças ainda pequenos, ou mesmo já para os pais de adolescentes, para a luz acender. A gente precisa ser mais esperto, ficar mais atento. E aí eu te faço uma pergunta. O fato de eu dizer agora para os pais, para os professores, principalmente os pais, não é um negócio para a gente transferir para outros, não. Pais, prestem atenção. A gente precisa ser inteligente, antenado, ficar atento, prestar atenção. Mas como é que eu chego junto desse adolescente, desse jovem, desse filho, se eu não tenho compreensão do impacto, de como que trabalho, como funciona? Nós vamos fazer um outro programa, inclusive, aliás, já fizemos um outro programa, gravamos, e depois vamos colocar para você a continuidade desse tema, e ensinando, inclusive, para você como confronta, como chega junto, como é essa linguagem. Mas a questão é pertinente para agora também. O que eu preciso saber sobre? Isso existe. Eu não acredito que você esteja dizendo grande novidade para os pais, para os professores, para quem nos assiste agora. Isso existe. Há uma estratégia, está acontecendo. Por que a gente senta aqui e resolve trazer esse assunto para quem está em casa e dizendo que o tema é o impacto de Hollywood na família? Como assim? O que está acontecendo na família? Darleide, a grande questão é que, para mim, a conclusão que eu cheguei é que é uma grande estratégia. Eu queria que você entendesse em casa. É uma grande estratégia. Não é uma coisa solta. Não é algo feito sem pensar. O que me chamou a atenção foi, no ano de 1999, o impacto para mim do cinema foi em 1999. E o impacto, o ponto a grande bomba na literatura para mim foi o ano de 1937. Eu explico cada um deles para você que está em casa, que é muito importante. Em 1999, foi um clima assim de virada.
de século, milênio, aquela coisa toda, e a mente das pessoas estava focada em assuntos espirituais. Tudo que fosse falar de assuntos espirituais, coisa que levava o nome Apocalipse, que é coisa linda, significa a revelação de Jesus Cristo, que o objetivo do livro é esse, foi começando a ser transformado em fim de mundo, destruição e tudo mais. Nesse ano, 2 irmãos lançaram um filme que foi um marco no cinema. Todo mundo conhece esse filme pelas suas estratégias de efeitos especiais e tudo mais. Tal. Você diz Matrix, mas a gente conhece aqui no Brasil de Matrix, né? Quando eles lançaram aquele filme, além de motivar toda a juventude para o cinema de uma forma que já fazia tempo que não iam, um filme empolgante, com visual lindo dos atores, as lutas bem desenhadas, coreografadas, cheio de luta e tudo mais, um dos produtores do filme, ele conta, em um dos extras do filme você encontra essa informação, ele disse que os irmãos que produziram o filme construíram um filme com mais de 600 níveis. A maioria das pessoas só percebe as lutas e tudo mais. Ele, inclusive, revela que eles usaram a profecia de Isaías. As profecias de Isaías para construir o personagem principal, que é considerado o Messias no filme. E a primeira frase que se diz a ele, que o chama de meu Jesus Cristo pessoal. Esse personagem, que é chamado de New, no grego significa renovo, fora desse mundo criado por Deus para enganar as pessoas, que é o conteúdo do filme. Deus inventou um mundo para enganar as pessoas, para iludir as pessoas. Ele é chamado de Anderson, que significa filho amado. O significado do nome Anderson é filho amado. Então, tudo foi construído de modo muito planejado. Não dá, Darleide, não dá para olhar para isso e olhar assim, isso aqui não foi parte de um plano de estratégia. Para você ter uma ideia, numa das cenas do segundo filme deles, o camarada que representa o mal, chamado de Sr. Smith, que significa ferreiro, ele entra num carro e a imagem dá um close na placa do carro. Na placa do carro você identifica IS, sigla internacional de abreviação do livro de Isaías, 54:16. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Isaías 54:16, você vai ler: eis que eu criei o ferreiro, Smith, o abominável da desolação, que fabrica armas da destruição para o seu devido fim e tudo mais. E eu fiquei pensando, se os camaradas tiveram capricho de colocar uma placa para identificar um personagem dentro de um contexto maior, pra você ter uma ideia, a cidade dos rebeldes, que são os mocinhos do filme, chama-se Zion, Sião. Monte Sião na Bíblia, onde está o trono de Deus. Na Bíblia, o trono de Deus, a descrição, ou o santuário de Deus, né? O santuário de Deus está no monte. Nesse filme, Zion, uma cidade, está no subsolo. Você vê que é a inversão de tudo. Deus está aqui no alto da montanha, mas a cidade dos rebeldes está lá, no fundo da terra. Será que isso foi construído de qualquer forma? A primeira coisa que eu acho que todo pai, toda mãe, todo educador tem que ter é aprender a olhar de modo crítico para as coisas. As pessoas não estão construindo de qualquer forma. Há uma intenção por trás. Querem tomar conta da consciência, mas começam atendendo o quê? O inconsciente, aquilo que você está o tempo todo fazendo sem perceber. Tem um livro, inclusive, agora, chamado, o título dele é Inconsciente, o título do livro. Não, desculpa, minto, é Subliminar. E a grande explicação dele, que ele coloca, das últimas pesquisas, é que perceberam que 95% do nosso tempo nós estamos usando o cérebro no modo inconsciente. Só 5% eu estou conscientemente prestando atenção no que eu estou fazendo. O restante, as coisas estão acontecendo. E eu não estou percebendo. Por exemplo, se você assistir um filme na televisão, você se distrai muito fácil. Quem já foi ao cinema já percebeu que o seu campo de distração no cinema é muito menor. Uhum. Muito menor. Eles estão tomando conta de toda a mente. De toda a mente. Você não consegue nem perceber que você está sendo envolvido por tudo aquilo. E o que é que vai lá para o fundo da sua mente? As sugestões, o conteúdo, a mensagem. A grande mensagem que eles querem. E isso que me preocupa. Só terminando esse assunto do Matrix, que me impressionou. No final do primeiro filme, o rapaz que representa Jesus, o grande mocinho, ele está ao telefone falando com Deus, que é chamado de o arquiteto no filme. E ele diz assim, mais ou menos a frase, eu sei que você está com medo de nós. Eu sei que você está com medo das mudanças que vamos fazer. Nós vamos mostrar para eles um mundo sem regras. Um mundo onde tudo é possível.
um mundo sem você. Aí ele põe o óculos, bonitão dele, começa uma música rock pesada e ele sai voando pelo céu. Me fez lembrar muito quando Jesus fez a declaração de missão para os seus discípulos, dizendo, olha, vocês vão para todo mundo pregar o evangelho e tal. E ele depois sobe também ao céu. Você vê as analogias no filme o tempo todo. Inclusive, esse personagem ele morre no filme para dar a vida pelos rebeldes, né? E ele morre de braços abertos e uma cena bem nítida forma uma imagem de uma cruz no peito dele. Será que isso foi feito de qualquer maneira? É isso que me impressiona, Darleide. Às vezes a gente está em contato com as coisas e não percebe. E não percebe as sugestões, as mensagens, elas vão sendo repetidas e vão indo no seu coração sem você perceber. Eu vou começando a me acostumar com as ideias, eu vou me acostumando com aquilo que eles estão dizendo. Quando eu menos percebo, eu estou agindo exatamente como eles gostariam que eu agisse. Me visto igual, me comporto igual, vou comer exatamente como eles comem. É interessante que até alguns seriados eles fazem isso. Tem um seriado em que eles colocam assim, os personagens principais, eles sempre aparecem usando um determinado tipo de aparelho, ou o computador daquela marca, ou o celular daquela marca. Os inimigos do camarada, que não são a parte boa, eles vão colocando uma outra marca que é considerada inferior. Isso é o quê? Sugestões à sua mente. A minha mente lá na frente vai começar a associar. Então, quer dizer que quando eu uso esse aparelho, eu sou assim. E as pessoas não percebem. Essa é minha preocupação. Nós estamos sendo bombardeados o tempo todo com informações e não temos tempo de questionar. Porque hoje tudo é rápido. É ou não é? Temos que ter tudo assim, no momento, na hora. Sabe que é preocupante que nós estejamos já ensinados pelo consumismo, pelo capitalismo, essas questões todas são válidas, está na nossa cara. Mas meu principal sofrimento, principalmente te ouvindo, assim, lendo, e já fizemos alguns outros programas há algum tempo atrás, com a Neila, inclusive, Neila Oliveira, eu fiz acho que 2 programas com ela, um beijo. Ela também se debruça sobre esse tema. A minha preocupação é também, ou principalmente, em chamar a atenção do prejuízo espiritual. Porque quando eu olho para os jovens, os adolescentes, as crianças, as famílias nas igrejas, sentadas nos bancos das igrejas, ouvindo um sermão, começo, meio e fim, uma música, um apelo, tal. Mas a cabeça está lá em Hollywood, a cabeça está lá no mistério, está na emoção, está na falta de regra. E nós estamos contaminados, mesmo que ainda, religião. Mas faz sentido essa religião perto de toda essa estrutura, sabe, que massacrante, hipnotizante, emocionante e tal, que deixa a galera assim, uau, cara, seguidor, tal, filme, seriado, Hollywood, sei lá, isso é meu grande desespero. E aqui, nesse momento, eu quero chamar você. O que você diz sobre esse tema? Vai ali na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Como é que está aí na sua casa? Consome muito filme? Consome muito seriado? E você, menino, menina, que eu sei que tem um público lindo, não é só gente adulta que senta para assistir o Consultório de Família, não. Tem uma galerinha que gosta, que está atento, com quem eu me encontro e diz assim, gosto, assisto, participo. Claro, tem assuntos que são mais relevantes para eles, outros não. Esse é. E aí você, que é adolescente, menino, menina, o que você diz sobre consumir esse tipo de material? Você acha que faz alguma diferença para você? Você acha que não? Você acha que o que ele está dizendo faz sentido? Será que não? Por falar em fazer sentido, não tem gente que te acusa ou chega junto e diz assim, pastor, fica falando esses negócios, daí vai deixar os meninos curiosos, vão querer assistir. Faz diferença saber falar, não falar? Olha, se eu não falar, eles vão estar sendo bombardeados o tempo todo e não vão perceber. Eu falando, eles ainda vão continuar sendo bombardeados, mas estão percebendo. Estão avisados. Estão avisados e estão percebendo. Essa é a primeira coisa que eu já notei. Quando eles escutam e descobrem, eles começam a ficar mais críticos em relação a outras coisas. Pelo menos a gente consegue diminuir o impacto sobre o inconsciente. Agora, o ideal é quando ele deixa Deus tocar o coração, quando você, adolescente, deixa o Espírito Santo entrar no seu coração,
quando ele deixa ele sussurrar no seu ouvido e você fica um pouquinho em silêncio, coisa que é difícil hoje. Todo mundo manda você colocar um fone no ouvido para você não ficar sozinho, para você curtir aquela música e você não ouvir a voz de Deus. Quando você está ali sozinho com Ele, Ele vai te lembrar. E aí você vai tomar as decisões mais importantes. Você vai se lembrar que tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, é isso que faz a diferença para você. Ser diferente hoje é você justamente não ter o que todo mundo tem. Não é fazer o que todo mundo faz. Está tudo na moda hoje fazer coisas que parece que são legais, mas no fundo do fundo você sabe quantas vezes você se sentiu sozinho, triste, desamparado, mesmo fazendo tudo aquilo, estando no meio da galera, colocando aquela tatuagem, colocando aquele símbolo que todo mundo põe. Mas no fundo do fundo você percebeu que ainda tem um vazio. Por quê? É Jesus te dizendo, eu tenho algo melhor para você. Tem algo mais especial para você. Talvez essa seja a grande questão. Muitos acabam criticando, é claro, isso é natural. As pessoas, talvez nem todos compreendem o universo que está por trás, mas eu não temo em despertá-los. Não temo em despertá-los, por quê? Porque o inimigo quer que as pessoas fiquem dormindo mesmo. Fiquem dormindo. Interessante, tem até um texto bíblico que menciona mais ou menos assim a expressão, as pessoas estão com coceira no ouvido para poder escutar as fábulas, as fantasias. Estão em busca disso como se tivesse coceira no ouvido. Quando você estuda sobre o papel do inconsciente, uma das expressões que os pesquisadores usam é exatamente essa. É como se o ouvido coçasse de vontade por aquilo. E é isso que vai direto para a mente. Então, eu não tenho menor receio em despertar o coração deles, a consciência deles de que eles estão sendo enganados até. Eu gostei tanto de ouvir isso, você dizer com essa clareza, eu não temo despertá-los para a verdade, né? Porque as trevas não temem entrar na tua casa e na tua cara, pai, na tua cara, mãe, fazer o que faz com seus filhos. Nós estamos falando, preste atenção, filtra, cuidado. Não teria prejuízo nenhum se nós não assistíssemos essas aberrações. Não teríamos que estar discutindo isso, esse tema, despertando, se nós soubéssemos que os filhos dos crentes não assistem, que as famílias dos crentes não se reúnem para assistir, para beber da fonte de Hollywood, mas senta e bebe, então tem que vir o pregador, tem que vir o profeta, tem que vir com a palavra e dizer, filho, olha o que o diabo está fazendo na tua cara, presta atenção. Na volta, a gente vai falar um pouquinho mais desse tema, vamos falar um pouquinho de literatura. Não sai daí não, manda a tua pergunta também, queremos te ouvir. Até já. Vamos lá? Vamos continuar aqui a nossa conversa. Hoje é a influência de Hollywood na família. Bom, tem um trabalho sendo programado, preparado com muito carinho e será transmitido somente pela internet. Vou pedir para rodar agora um VT de um programa que começa agora no próximo dia 8 na internet e vai até o dia 11 e você vai ser despertado para temas importantíssimos, atualíssimos, que estão revelados na palavra de Deus. Você vai dizer, mas como que sabe? Tem um texto bíblico de Isaías e se repete lá em 1 Coríntios, uma das cartas de Paulo, no capítulo 2, verso 9, quando Paulo repete o que Isaías já tinha dito, dizendo que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem mente alguma imaginou o que Deus preparou. Aí na sequência ele diz assim, mas ele revelou para os seus filhos. Então, os mistérios que Deus quer revelar aos seus filhos, Ele revela na sua palavra. Então, há um convite para você dar mais atenção à palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus, com a unção do Espírito de Deus, os seus olhos se abrem, você passa a ter discernimento espiritual. Que esse mesmo capítulo 2 de 1 Coríntios fala exatamente disso, que o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual. E os espirituais não são discernidos, eles são mistérios. Olha assim, parece que é louco, parece que é louca. Acreditar num Deus invisível, sabe, essas coisas assim. Como assim ouvir Deus falar? Não, é o entendimento da palavra. Aí diz assim, mas os que têm discernimento espiritual, olha para o mistério e entende tudo. Está tudo claro, porque o Espírito Santo revela. Então, acompanhe aí esse convite para você saber mais da palavra de Deus.
Prepare-se para conhecer mais sobre as profecias da Bíblia. O Último Império está chegando. oultimoimpério.com.br. Acessa, descubra, dê atenção a esse convite, feito com carinho para você. E não tem nada assim de, mas onde que está escrito? Não, isso não está na Bíblia. Tudo está na palavra de Deus, texto dentro do contexto. Esse é o trabalho. Se a Igreja Adventista prima com cuidado em atender o que a palavra de Deus ensina, sem rodeios, sem colocar eu acho, eu penso, um pastor acordou iluminado hoje, teve uma ideia, não está na palavra? Não está. Então, sorry, não está. Agora, estando na palavra, aí assim, a gente vai fundo, sabe, cava e o Espírito Santo vai revelando. Isso é para você, batista, católico, qualquer igreja espírita, quando quer conhecer a vontade de Deus, ele se revela. Ponto, tá? Convite para você, então, acesse o site oultimoimpério.com.br. Abraços para a Glória de Deus. Olha que nome bom, Glória de Deus. Beijo para você. Ama o programa. Um abraço para o pastor Denison também, dizendo que o programa o tema é muito importante. A Amanda diz, começou, oba, o programa, que aprendo, entrego, gosto, linda, abençoada, que delícia. Um beijo para a igreja lá no Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes. Um abraço para vocês. Custodópolis, é isso? Beijo, Amanda. Aldra, Deus cuida muito mesmo da gente. Obrigada, tema maravilhoso. A Gilceia ligadinha, amando o programa também. A Giane diz que está passando por todas as coisas que eu mencionei no começo do programa e permanece buscando forças em Deus e seguindo com uma firme decisão de entregar a sua vida completamente a Jesus. Pretende ser batizada. Deus a abençoe em sua decisão, que seja acertada para esse momento que você passa. Ela diz, estou ansiosa para o nosso encontro na Campifera, em Porto Velho, em 30 de outubro de 2015. Estarei lá com você, né? Assim seja, lá em Porto Velho, Rondônia. Isso mesmo. Um abraço para os amigos de Florianópolis, para os catarinenses queridos, que povo querido demais, gente linda. Estive no encontro de casais, eu e meu marido aí com vocês, não é? Nesse final de semana. Obrigada pelo carinho de sempre. Muito bom conhecer histórias, gente que luta, gente que trabalha, gente que acredita no casamento, na família, ouvir histórias de pessoas dali de passei pela beira do divórcio, queimando assim, sabe? O divórcio era o caminho, mas aí o Senhor deu uma curva, fez uma volta, eu me converti, que a questão é que a gente se converte, tá? Preste atenção no caso de um divórcio. Presta atenção na separação de uma família. Sabe o que tem ali? Pecado não confessado, orgulho saindo pelo ladrão, gente querendo fazer a sua vontade e aí o que resta? Divórcio, orgulho, pecado acariciado ou pecado não confessado, falta de arrependimento, então chuta o balde e é o que resta. Claro, fora aqueles casos de doença, de loucura, que não tinha como você conviver com alguém que agredia, que batia, que humilhava, e casos que eu gosto de mencionar para também não dizer que tem que estar casado até o sangue descer pela canela e você ficar morta no chão da cozinha, né? Ou morto no chão da cozinha. A gente tem que ser inteligente. Continuando aqui a conversa com o pastor Denison, ele está falando sobre os perigos de Hollywood, a influência disso, o impacto disso na família. E aí, o que dizer mais? Já falamos um pouquinho de filme, literatura e claro que aqui só abre um pouquinho de janela, né? Porque tem muita coisa para saber mais. Pastor Denison. Interessante que eu estava ali acompanhando, né, a chamada desse programa Império, como a Bíblia ela foi construída. Deus sabe exatamente como chegar no coração do ser humano. Ele sabe exatamente como transmitir, porque Ele nos criou. Ele sabe como nossa mente funciona. Ele sabe cada um dos detalhes da mente. E o que eu percebi na minha pesquisa é justamente isso. O inimigo pegou exatamente o plano de Deus e inverteu. Ele pega exatamente... sim. Ele criou o ser humano. Eu sei que foi Ele que criou. Pega exatamente a estratégia de Deus e usa do jeito dele. Você vê isso ao longo de toda a história pela Bíblia. Desde o primeiro engano, lá com Eva, no Jardim do Éden, de distorcer o jeito de Deus falar. E o que eu tenho percebido ao pesquisar tanto a literatura como no cinema, mais nesses últimos tempos, mais nos últimos anos, é muito mais evidente. O que ele quer é distorcer o seu jeito de pensar.
Ele quer fazer com que você se acomode no jeito dele pensar. E, ao mesmo tempo, Deus está usando essa linguagem. Às vezes eu fico intrigado. A turma, não, eu não gosto de ler a Bíblia. Não gosto de ler a Bíblia, não, mas gosto de assistir o filme. Mas por quê? Não, o filme tem ação. A Bíblia também tem ação. Rapaz, tem tanta guerra na Bíblia. Tem umas lá que o camarada tem descrição, que eu não sei nem se eu posso fazer na televisão, da faca entrando na barriga do cidadão, mostra com todos os detalhes. Que é romance. Gente, a Bíblia está cheia de romance. Esther. Cada história linda. A Bíblia tem Sulamita, todos os elementos, Cantares. mistérios. A Bíblia é recheada disso. Então, Por que perdeu o atrativo? O que aconteceu? será que nós permitimos... Faça essa pergunta. Será que nós permitimos que todos os nossos sentidos fossem embotados, enganados por todas as sugestões do inimigo? Porque, se você perceber bem, a única diferença é que o inimigo sempre acrescenta a questão da sensualidade. Ele sempre acrescenta a distorção sexual, a distorção do relacionamento melhor. Eu sempre até brinco com os alunos, né? O plano de Deus é que o homem saia perto do papai e da mamãe, se case com a sua mulher. Esse é o plano de Deus. Se você olhar na Bíblia, todos os que tiveram mais de uma, deu problema. E alguns a gente está com problema até hoje aí. Deixaram problema para gerações problema para futuras. gerações. Então, Deus sabe o que fazer. Mas será que a gente não tem permitido, aos poucos, essa sugestão? Porque é gostoso. Ele sempre coloca de um jeitinho exatamente aquilo. E a gente acha, mas não tem nada a ver. Talvez essa seja a frase mais perigosa de todas, né? Isso não tem nada a ver. E a gente não percebe que existe essa estratégia. É uma estratégia muito bem montada, e essa é a minha preocupação. Ao fazer a pesquisa, ao perceber a estratégia, ao perceber também como a mente humana funciona, principalmente na adolescência, para construir a espiritualidade do adolescente, foram vários pesquisadores que li. Alguns a gente só tem a literatura em inglês, não tem em português. Mas, assim, a estratégia é simples, que assusta. São 3 elementos apenas e um assunto. E um assunto que faz uma espécie de cimento e cola qualquer conceito, qualquer coisa no coração de uma pessoa. O primeiro elemento que faz com que a mente, principalmente do adolescente, mas também do adulto e tudo mais, se abra para aprender, para aceitar conceitos e tudo mais, é o mistério. Essa foi a primeira coisa que eu percebi. E aí eu entendi por que essas coisas são recheadas de mistério. Mistério, a curiosidade, o segredo, esse universo faz com que a mente fique completamente assim, aberta. Eu acho que é por isso que fofoca é tão, né, atraente. É tão atraente, justamente porque tem esse elemento clássico do mistério, né? Exatamente por isso. Você citou os elementos Só usados? citei o primeiro. Só o primeiro, mistério. que é o mistério. Mistério. Mas você citou também a sensualidade. A sensualidade é uma das coisas que o inimigo tem usado como pano de fundo para distorcer a palavra de Deus. Mas os elementos básicos para construir a espiritualidade de alguém, na sua adolescência principalmente, é o mistério, o uso de símbolos e pactos, acordos, compromissos. São 3 elementos básicos para você construir a espiritualidade de alguém. E o tema que faz com que a mente, principalmente na adolescência, se abra para o aprendizado é o tema da morte. É na adolescência que ele passa a olhar para a questão da morte com outros olhos. Ele já começa a questionar, se os meus pais morressem, quem iria reconstruir? Ele repensa, ele começa a reconstruir e dizer assim, se eu fosse o herói, se eu fosse o salvador. Isso como faz parte do processo de desenvolvimento, a maioria de nós nem percebe. Muitos, quando eu converso sobre o assunto, falam, poxa, não, realmente, era isso realmente foi aconteceu, foi nessa época da minha vida que isso aconteceu. E talvez esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja aí repensando, criticando, ou até mesmo questionando Deus pelo fato da morte ter batido a porta da sua família, alguma coisa assim. E às vezes são coisas que você trouxe desde a sua adolescência. Interessante que esse foi justamente o tema número 1 do inimigo para enganar Eva. Justamente a questão da morte. Ele usou todos esses elementos. E a gente percebe que isso faz parte tanto do enredo do inimigo. Mas se você olha na Bíblia, eram exatamente os elementos que Deus usava. Exatamente esses os elementos que Deus usava para poder pregar a salvação. Para dizer, eu amo tanto você que enviei meu filho. Ou, antes de enviá-lo, ele dizia, eu vou enviar meu filho para morrer no seu lugar.
Então, esses elementos, eles constroem a identidade espiritual de uma pessoa. Essa foi a conclusão que eu cheguei do meu trabalho, que posso até, inclusive, deixar disponível para quem quiser. Sério? Sim, disponível. Posso até depois mandar. Você está nas redes sociais? Sim. Pode te encontrar no Face? No Facebook, no Instagram. Como é que está lá? Denison Cavalcante? Denison.cavalcante no Facebook. No Instagram, Denison SC. Denison, um S só, S e C. S de sapo e C de casa. O Arthur está dizendo, olha o Arthurzinho participando aqui, gente. Ele tem 11 anos e ele diz, eu gosto dos jogos na internet, pastor. Eu tenho 11 anos e não paro de jogar e de ficar na internet escutando música de MC. O que que eu faço? Ô, Arthurzinho. Olha, eu vou ser sincero com você, filho. O que fazer numa hora dessa? Você já viu um copo sujo? Quando você coloca alguma coisa suja no copo, você põe uma bucha e lava tudo. Uma outra forma de você trocar o líquido sujo é colocar o líquido limpo. Então, quanto mais coisas boas você colocar no lugar daquilo que está sendo sujo, que você está percebendo que não está fazendo bem para você, mais você vai enxergar Deus limpando o seu coração, seus gostos, com quem você anda, quem são seus amigos. Os gostos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo é construído pelos nossos amigos também. Dá uma olhadinha nisso. Será que não vale a pena você repensar as amizades que você tem tido? Afinal de contas, cara, 11 anos já dá para tomar muita decisão importante na vida. E que tal você começar por essa? Eu escolho. Sabe, não existe fórmula mágica. Muitas pessoas perguntam para mim, pastor, o que eu faço? Gente, não existe fórmula mágica. É uma questão de decisão. Eu quero cair fora. E um menino de 11 anos pode decidir. Claro. Porque é tanto que você está aqui participando com a gente, com inteligência, abrindo o coração, dizendo assim, olha, eu gostaria, tal, mas eu fico lá assistindo, ouvindo, ou seja, já está presinho ali, né? Você pode decidir, vai jogar uma bola, criatura, vai jogar xadrez, pede um quebra-cabeça para tua mãe, monta quebra-cabeça de 3.000 peças, é um mistério danado, vai jogar xadrez. Pensa um menino de 11 anos jogando xadrez, desenvolvendo, né, os neurônios, a multiplicação da inteligência, enfim, espacial, jogos, enfim, vai nessa, preenche esse pensamento que hoje você ocupa com jogos, com música, com MC. Que MC? Oh, vamos fazer outras coisas gostosas, mas parabéns por sua honestidade, viu? Muito obrigada. A Flávia diz assim, estou assistindo o programa com meu filho Vitor, de 14 anos, ele ama filmes, porém é bem crítico, sempre busca ver nos filmes o que vai contra a palavra de Deus e sempre me alerta, é o filho alertando a mãe. Muito bem. E me ajuda nas escolhas do que assistir para toda a família, principalmente com 2 filhinhas, a Isabela e a Ana Isabela. Esse tema está sendo maravilhoso para nós. Vou dizer novamente, parabéns, né, que tem um filho assim com essa criticidade aguçada, muito legal, mas eu ainda acho que quanto menos filme, melhor, porque também a gente pode desenvolver o hábito de assim, vou ver filme, aí você assiste 5 filmes na semana, ali, tá vendo, aquela estratégia ali do inimigo, no final das contas, alguma coisa ficou, porque a nossa mente está lá aberta. Então, quanto menos filme, gente, melhor. Quanto menos seriado, melhor. Não cresce espiritualmente, não cresce culturalmente. Pode crescer em conhecimentos gerais de alguma maneira, mas quanto menos melhor, tá? Vou dar essa dica para o Vitor. Vitão, quanto menos melhor. Tá? Interessante, Daria, que na verdade é uma coisa que não vale a pena, essa é a verdade. Quando eu falo, não é para despertar, para ir lá, para assistir. Claro que não. É justamente o contrário. Eu sempre falo para meus alunos, às vezes você não precisa nem ler o livro inteiro para poder saber o que a pessoa pensa. Hoje, pela internet, você consegue tudo, vai estudar sobre o autor. Estude sobre o autor. Pense, vai descobrir o que ele pensa, o que ele acredita, suas crenças, suas ideias, suas ideologias. No fundo, é isso que ele está colocando para você, seja no filme, seja na literatura, no jogo. Estude sobre a pessoa e você vai descobrir onde ele quer chegar com tudo aquilo. Quando você pesquisou e ainda pesquisa sobre esse tema, nos filmes mais conhecidos, você citou agora há pouco, por exemplo, um deles, nos filmes mais conhecidos, na literatura mais conhecida, nos seriados, você sempre identifica que o pano de fundo ou a origem das ideias ali tem a ver com o projeto de Deus? Você consegue identificar esses símbolos, essas figuras ligadas a Jesus, um Salvador, a um Criador? É verdade ou é impressão minha? Então, na verdade, o que faz você identificar as coisas é você estar em contato com Deus.
Ok. O meu contato com a palavra de Deus, o meu contato com a maneira como Deus pensa, é que faz perceber o que o inimigo está fazendo. Se eu não tivesse contato com a palavra de Deus, se eu não estudasse o que Deus pensa, se eu não entrasse no universo de Deus, eu não ia perceber o que o inimigo está fazendo. Essa é a questão. Às vezes as pessoas acham que a partir de agora eu vou começar a assistir filme, ler livros para poder descobrir o que eles pensam. Pois é. Mas você vai descobrir o quê se você não entender o outro lado? Então, quanto mais você conhece a Deus, menos você precisa do que o inimigo está sugerindo. Interessante que em algumas palestras minhas tem uma imagem de um dos livros mais lidos pela garotada que aparece, e quando termina a palestra, alguns vão até se lembrar do que já fizeram isso comigo, me cercam lá na porta da igreja, na porta do auditório: pastor, eu concordo com tudo que você falou, mas esse filme não. Esse livro não, que ele é lindo, ele é envolvente, ele é isso, ele é aquilo outro. E esses dias eu pedi para uma psicóloga, amiga minha, assistir o filme. Como psicóloga, ela ficou horrorizada. Porque esse filme recheado de facções, um pacto onde eles fazem cortando a mão sobre as coisas para identificar, e uma frase horripilante, onde diz assim: primeiro a fraternidade, primeiro a facção, depois a família. Olha a sugestão que está indo para a cabeça de quem está moldando sua identidade. Uma outra característica desse filme é que os heróis são exatamente os rebeldes, os corajosos que andam de preto para cima e para baixo e pulam de um lado para o outro. Esses são os melhores. Que sugestão está dando para o seu coração? Então, às vezes, e sabe o que é interessante? O que essa amiga falou para mim: pastor, o negócio é envolvente, eu sou adulta e agora eu quero saber o que vai acontecer com o resto. Então, as coisas são construídas de tal forma que não é só para o adolescente, é para envolver todo mundo. Por isso, o ideal é a gente manter a distância. O ideal é a gente permanecer mais perto de Deus. Ele sabe o que está fazendo com a gente. Ele sabe como está construindo a tua salvação. Ele quer que você fique mais perto de Jesus. Ele quer que você leia a história do que Jesus fez por você. Sabe, a descrição da cruz, ela é rica em detalhes, é linda, é a maior história de amor que esse universo já conheceu. Mas se você não conhecê-la, não estudá-la, você não vai deixar com que isso preencha o seu vazio, o seu coração, sua alegria. Aí o seu casamento não vai ser legal. Seus filhos não prestam, seus pais não servem para você porque só te mandam, ficam obrigando você a fazer coisas que você não quer. Quanto mais você se aproxima de como Deus pensa e de como Ele trata você e o que você representa para Ele, a ponto de o próprio Filho dele experimentar a sua vida. Como? Como não amar as pessoas perto de você? Como não fazer o melhor por elas? E essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Quando Deus envolve o coração da gente, essas outras coisas elas perdem a força. Quanto mais eu ando perto de Deus, mais as trevas vão sumindo. Tem um seriado que tentaram reproduzir de a linguagem bíblica, né, do grande conflito e tudo mais. Não foi uma descrição perfeita, mas interessante. Uma das frases desse seriado que me chamou a atenção, um curta seriado, na verdade, um programa de 45 minutos. Muito bem feito, muito bem elaborado. Algumas distorções, por isso nem recomendo, nem menciono o nome, mas uma frase me chamou a atenção de uma personagem que representa um anjo que está investigando os outros anjos e de que lado eles ficaram no grande conflito. Ela é questionada por um anjo do mal. Como você pode identificar o mal se você nunca ficou perto dele? E ela diz assim: eu fiquei tão perto da luz. A minha vida toda eu conheci a luz de perto. Eu nunca vi o mal, mas eu o reconheço porque eu conheço a luz. Então eu fujo do mal. A frase dela me impactou e eu até me arrepio quando eu lembro disso. Eu não preciso me aproximar do mal para conhecê-lo. Não preciso. Olha, eu digo isso para você com todo carinho. Você não precisa se aventurar nesse universo da literatura, da bruxaria. Você não precisa do universo do cinema para conhecer o que o mal está fazendo. Você só precisa ficar perto da luz. Tão perto da luz que você não vai querer ficar perto do mal. Perfeito. A Luciana Severo diz: sei, tem várias formas de distrair nossos filhos, mas, Darleide, proibir de umas coisas, seriados e tal, não faria, sei lá, com que uma criança, no caso dela, ela tem uma criança de 6 anos, em revolta ou fazendo como que eu sou a pior pessoa do mundo para ela. Ou seja, uma mãezinha preocupada de trabalhar com a proibição. A estratégia não é a proibição em si. Apesar de que Deus, o meu Criador, o seu Criador, o nosso Criador,
No decorrer da palavra, há situações em que ele taxativamente ele diz proibido. Então, a gente que é pai, mãe, educador, tem questões que são assim, irrevogáveis, inegociáveis. Não, é não. Ah, mas meu filho vai me achar muito chato. Querido, desculpa, olha, deixa eu te contar um negócio. Eu tenho uma filha de 19 anos, você tem um filho de? 8 anos, um príncipe. Eu tenho uma filha de 19 anos. E ela me contava outro dia que esteve numa roda de amigos há pouco tempo. E eles estavam lembrando dos filmes, dos desenhos animados da infância. E ela assim, gente, eu não lembro. Gente, eu não sei. E ela me contando assim, mãe, eu não lembrei de... Porque assim, o que ela viu, o que ela assistiu, foi tão pouco, foi tão, sabe, uma aqui, outra acolá e etc., que não registrou, foi assim. Mas não tinha uma rotina de todos os dias sentar para assistir tais desenhos, não tinha isso, não tinha. Ah, mas Darlene, você fazia o quê? Sua filha devia achar você muito chata. Problema dela. Depois ela tinha que voltar, vai ter que pedir perdão a Deus. Meu papel é ser chata como mãe para salvar a alma da minha filha, do meu filho, do seu filho, quem quer que seja, do fogo do inferno. Essa é a realidade. Ah, ele me acha chato hoje, não interessa. Aí como que entram as estratégias? Minha filha, quando estava assim, entediada, não tinha, sabe, cansou dos brinquedos, cansou disso. Filha, vamos pular. Pegava uma música animada, colocava, pulava no meio da sala, brincava, dava uma bicicleta, vai correr, vai, fica ali, ó, gira de bicicleta, pega uma bola, sabe, dava atividade. A criança precisa gastar energia, mas a gente, sabe, tem uma ideologia de, assim, de ser paizinho legal, mãezinha legal, filhinho, e aí então não pode proibir. Tem coisas que é para proibir, sim. Vai deixar seu filho ficar ali bebendo a água suja do diabo que ele põe? A palavra de Deus não diz para a gente não trazer maldição para dentro de casa? Sim, fala. E o interessante, Darleide, que é muito forte essa questão, porque é muito mais fácil eu colocar na frente da televisão, é muito mais fácil distrair o meu filho do que recriá-lo. Recriá-lo é reconstruí-lo. Reconstruí-lo demanda energia, eu tenho que dizer não para algumas coisas, como, por exemplo, eu não vou precisar de mais um par de sapato, eu não preciso trabalhar mais esse tanto, eu não preciso dessa hora extra para um par de sapato. Meu filho precisa de mim mais do que essa hora extra. Inclusive, é Luciana, né? É. Luciana, inclusive um pequeno detalhe que é muito importante. Talvez até antes de pensar na proibição do seu filho, estude sobre o impacto da mídia numa criança. Você vai perceber que os principais cientistas hoje estão dizendo que crianças até 6, 7 anos não deveriam nem assistir televisão. Exatamente. Por quê? Porque são excessos de informações, Estímulos. estímulos que a mente do seu filho não está preparada para absorver, para entender e até mesmo para poder dizer isso está certo ou errado. E essa é a preocupação. Quando a gente fala para alertar isso, é muito mais do que proibir. Quando você entende o porquê, talvez você descubra que seu filho tem um potencial tão grande, lindo, e sua mente, a mente dele pode ser preparada para ser um grande homem, para ser uma pessoa que vai transformar o mundo. Você tem que pensar nisso, é o mais importante. Sabe que a minha filha nem percebia que ela estava sendo proibida de assistir tais coisas. Ela nem percebia. É só não permitir a rotina. Tira de perto, leva para fazer outra coisa, põe outra coisa para assistir. Não estimula. Não estimula. Não é uma questão assim, proibir e tal. Ela nem percebe. Nem percebe. É como você está ensinando seu filho a comer saudável. Ela nem percebe que existe o bandido do chocolate até você dar para ela um copo com achocolatado para ela ficar felizinha, porque toda criança bebe. Entende? Então, assim, ela um dia vai descobrir... Vai, mas você não ensinou, você ensinou o bom, você ensinou a luz, você ensinou o bem. E eu posso dizer para você, pela graça de Deus, eu tenho uma adolescente com 19 anos, já daqui a pouquinho já sai da adolescência, sabe assim, que é um presente de Deus. Não passou por revolta, não passou por raivinha da igreja, não passou por raivinha de Deus, intriga com a fé, minha mãe não deixou, meu pai não deixou, porque tudo foi estabelecido com a palavra, com tranquilidade, com leveza, com amor, com carinho, tudo no seu tempo. Então, você perguntou, tive que responder, falando até de mim. Pastor, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Eu que agradeço o privilégio de poder ter esses momentos aqui, não apenas com você, mas com você que está em casa, onde a gente pode, assim, despertar a nossa mente. Na mão de Deus pode fazer coisas fantásticas. Perfeito. Esse é o pastor Denison, apresentador do programa Minha Vez, aqui na Novo Tempo, que vai ao ar? Todo sábado às 6h30 da tarde. Ok. E ele é pastor lá no IABC.
e ali lida com tantos jovens, adolescentes queridos. Um beijo para vocês. Um beijo para todos os amados de Vitória do Xingu, de Manaus, de Altamira, com quem estive no último final de semana também, no outro, né, final de semana também. Gente, um banho no Rio Xingu. É isso que eu desejo para você nessa noite. Um dia, se você realizar esse sonho, você vai saber do que eu estou te dizendo. Que alegria! Um beijo para vocês, amados, e até a semana que vem.